Olá, finda-se este dia. Graças a Deus que nos permite nos reencontrarmos por meio do canal do YouTube, a fim de partilharmos verdades bíblicas que muito tem a nos ensinar. Agradeço a você que tem nos acompanhado, compartilhado as nossas mensagens, e você que ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal e clique também no sininho para ser notificado a cada nova postagem. Ao final dessa noite, quero falar um pouco com você sobre o seguinte tema: pensava que sabia, na verdade não sabia, mas queria saber. Pensava que sabia, na verdade não sabia, mas queria saber. Esta, em geral, é a situação de muitas pessoas no mundo inteiro. Pensam que sabem, na verdade não sabem, e até, em alguns casos, querem saber. Eu estou falando de uma personagem bíblica marcante, chamada Nicodemos. E eu vou ler o texto que nos apresenta este homem que pensava que sabia, na verdade não sabia, mas queria saber. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se, tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que
que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículos 1 a 15. Nicodemos pensava que sabia. Na verdade, não sabia, mas queria saber. E isso está claro no texto que acabamos de ler. Nicodemos pensava que sabia. Versículo 2 diz que Nicodemos de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Nicodemos estava certo de que sabia tudo. Ele pensava que sabia, que conhecia a verdade a respeito de Jesus Cristo. Mas, na verdade, não sabia. O que fica evidente pelo que temos registrado nos versículos 3 e 4, diante daquela exposição de Nicodemos, que era um mestre em Israel, fariseu, respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E a pergunta que Nicodemos faz a seguir é a revelação de que, na verdade, ele nada sabia. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Nicodemos pensava que sabia. Na verdade, não sabia. Nem os mestres do mundo inteiro sabem tudo. No versículo 10, Jesus faz a Nicodemos uma pergunta tremenda: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Triste daquele que julga saber tudo, que se acha o dono da verdade, que pensa que sabe, quando na verdade não sabe. E nós ficamos a pensar: se Nicodemos, um mestre em Israel, não sabia, não conhecia, não compreendia aquelas verdades que Jesus lhe transmitia, imagine o povo judeu que recebia de seus mestres o ensinamento. Nicodemos pensava que sabia, na verdade não sabia, mas queria saber. E aqui está algo maravilhoso. Ele queria saber. Diante da exposição que Jesus faz naquele diálogo, quando Jesus fala que é necessário, essencial nascer de novo para ver e para entrar no reino de Deus, ou seja, para compreender as coisas espirituais e delas participar, Nicodemos então pergunta a Jesus, revelando a sua sede de conhecimento, de saber: como pode suceder isto? Você é uma pessoa desejosa de conhecimento? Você tem sede de conhecimento das coisas de Deus, das coisas do alto, das coisas espirituais? Nicodemos pensava que sabia, na verdade não sabia, mas havia nele um profundo interesse, um desejo enorme de conhecer as coisas de Deus. E então Jesus
versículo 11 diz: em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Nicodemos estava com a pessoa certa, buscando na pessoa certa o conhecimento de que necessitava. A palavra de Deus diz que em Jesus Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria, do conhecimento. Ele é a fonte de tudo. Se você deseja crescer no conhecimento e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, deve buscá-lo, deve conversar com Ele, deve dialogar com Ele, não apenas falar com Ele, mas ouvi-lo também falar com você por meio da sua bendita palavra. Um dos grandes teóricos do pensamento, do conhecimento, Michel Polanyi, diz: você sabe mais do que pensa saber. Você sabe mais do que pensa saber. E o doutor Davi Charles Gomes, até há bem pouco tempo, chanceler da Universidade Presbiteriana Mackenzie, acrescenta: mas sabe menos do que gosta de dar a entender. Precisamos reconhecer a nossa finitude, a nossa limitação, a nossa carência de conhecimento. A semelhança de Nicodemos, que pensava que sabia, na verdade não sabia, mas queria saber. E para isso devemos acatar as palavras, o conselho do apóstolo Pedro, na sua segunda carta, capítulo 3, versículos 17 e 18. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Quem nasceu de novo precisa crescer, precisa avançar. Quem nasceu espiritualmente precisa crescer no conhecimento e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai bendito, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, que o Teu Espírito Santo nos ensine cada dia mais a respeito dos pensamentos de Deus, das coisas espirituais, e que assim cresçamos cada dia no conhecimento e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, até atingirmos a sua estatura, a estatura de varão perfeito, a perfeita varonilidade de Cristo Jesus, em nome de quem oramos agradecidos. Amém. Mas de Cristo eu quero ter, seu ensino receber, ter da sua compaixão e da sua mansidão. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais do bondoso Salvador. Finda-se este dia.
Um bom descanso para você.